Nós estamos aqui com o Vanderlei Bressan, novo vereador de Taboão da Serra, que assumiu aí na terça-feira, quarta-feira assumiu aqui como vereador. E a gente vai pela primeira vez como vereador, vai dar uma entrevista aqui para a TV Taboanense, para o Portal Taboanense. Então, Bressan, obrigado aí pela confiança e pelo seu tempo também. Eu que agradeço, Du, estou muito honrado pelo convite. Eu tenho um respeito e sou um leitor assíduo do Portal Taboanense e cumprimentar todos os leitores que acompanham o trabalho do Taboanense. Enfim, estou animadíssimo aí para essa nova fase. Bressan, eu queria que você começasse contando para a gente o que você está sentindo, essa emoção, né? Eu sei que é um sonho que você perseguiu, 2 eleições, mas é um projeto seu de pelo menos 12 anos, né? E hoje você consegue chegar na Câmara, né? Um dos cargos mais disputados, Taboão da Serra, sem dúvida. Mas eu queria que você falasse a emoção, o que você está sentindo, como que você está se vendo? Du, é um turbilhão de emoções mesmo, viu? E, na verdade, eu tô na política desde os meus 13 anos de idade. Eu comecei no movimento estudantil, logo depois eu fui militar no PT. E eu sempre tive pra mim que uma candidatura, ela não pode ser uma candidatura da própria pessoa. Então, as 2 vezes que eu fui candidato me perguntando e tomando esse cuidado, que eu não podia ser candidato de mim mesmo. Eu precisava ser candidato de pessoas, eu precisava de alguma forma representar as pessoas para que eu pudesse disputar uma eleição. Então, conseguir chegar até a Câmara Municipal e depois de 2 eleições assumir como vereador, primeiro é uma celebração pelo reconhecimento. Né? Eu fico muito feliz e muito honrado em saber que mais de 2.000 pessoas acreditaram e depositaram sua confiança em mim para ser representante delas. Ao mesmo tempo que eu tô aqui na ansiedade e tô aqui me dedicando muito, porque eu sei da responsabilidade. As pessoas têm uma expectativa, as pessoas que votaram em mim têm uma expectativa do nosso trabalho. Então, acho que é um misto dessas 2 sensações. Estou muito feliz pelo desafio, mas também pode ter certeza que estou me cobrando muito aqui para que esses 90 dias se transformem num resultado muito positivo pelo bem da cidade. Legal, Bressan, você na quarta-feira fez um discurso de chegada que impressionou muita gente, quem não te conhecia. Teve um discurso histórico, né? Muita gente falando já que você vai ser um dos grandes oradores aí da história da Câmara, né? E eu queria que você falasse um pouquinho como que você foi recebido pelos vereadores, o que você achou do seu discurso, essa chegada sua que muito prestigiada, né? Du, tem sido tudo muito prazeroso e eu estou muito animado, empolgado, e os meus pares vereadores têm sido verdadeiros amigos e eu fui recebido com muito acolhimento. Tenho dito para todos eles, né? Eu tenho algum acúmulo na política, né? Porque eu milito na política há algum tempo. Mas eu também tenho muita consciência de que a gente precisa respeitar a história, a gente precisa respeitar o acúmulo político de cada um. E eu posso saber alguma coisa sobre a política, mas eles sabem mais, os 12 vereadores hoje que eu vou conviver, sabem mais do que eu de Câmara Municipal. Então também chego na Câmara Municipal com muita humildade e com uma gama de conseguir aprender com os 12 vereadores essa vivência da Câmara, que eles têm uma bagagem maior do que eu, inclusive os vereadores que foram eleitos para esse mandato, porque eu já tenho aí 8 meses de vivência, né? Em relação ao discurso da posse, eu tentei falar com o coração, né? Eu tentei traduzir em palavras aquilo que eu estava sentindo, né? Então, tentei referenciar o trabalho de todos os vereadores, porque só sabe o quanto é difícil ganhar uma eleição, só sabe o quanto é doloroso você planejar uma campanha, conversar com as pessoas, convencer pessoas e chegar até a Câmara. E a Câmara é essa expressão legítima da vontade do povo, né? Então, fiz questão de reverenciar
todos os meus pares vereadores, contar um pouquinho da minha trajetória, que tem altos e baixos, que tem aquela sensação e tem a consciência, né, de assumir que a gente pode mudar na política. Que bom que a gente muda na política. Sabe, Edu, eu sempre digo o seguinte, né, eu não quero nascer e morrer do mesmo jeito. Quando a gente não muda, algo de errado tem, né? Porque parece que a gente não faz autocrítica, parece que a gente não reflete, e tudo é passível de mudança, né? Então eu me dedico a mudar, mas mudar sempre para melhor. Foi um dia especial, vai ser inesquecível na minha vida, sem sombra de dúvidas. Alessandra, você é o primeiro vereador homossexual de Taboão da Serra, né? Assumido, que você foi presidente da Diversitas, né? Que é uma ONG, né? Que lutou aqui durante muito tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Alessandra. Como que você vai levar isso para o plenário? Du, felizmente ou infelizmente, na nossa sociedade, a nossa orientação sexual, quando você tem uma orientação sexual diferente da heterossexualidade, se torna uma característica inerente à sua vida, né? Então, as pessoas sempre te enxergam e fazem o recorte da sua sexualidade. Isso nunca foi um problema para mim, porque eu penso que para que eu possa combater o preconceito, eu preciso desenvolver o meu orgulho. E eu tenho orgulho do que eu sou, eu tenho orgulho de quem eu sou. E sou tão humano quanto qualquer outro humano, porque a minha forma de amar não pode ser diferente, não pode ser ruim, não é por ser diferente do outro, não é menos legítima, né? Então, você sabe, se acompanha boa parte da minha trajetória política, nunca foi um problema me assumir homossexual, assumir a minha homossexualidade, me auto-identificar como homem gay. Isso nunca foi um problema para mim, e durante muito tempo foi uma bandeira de luta. Eu aprendi muito no movimento LGBT, nós fizemos 3 paradas do orgulho LGBT de 2010 a 2012 aqui em Taboão da Serra. No entanto, assim, na política, ser gay na política, ser homossexual na política é um ato de resistência, né? A política ela é muito machista, a política ela é muito racista, a política ela é muito LGBTfóbica, né? Basta você ver o recorte dos espaços de poder, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, quantos negros, pretos e pretas nós temos lá, quantas mulheres nós temos lá, quantos homossexuais assumidos nós temos nesses espaços, né? No meu discurso de posse, eu faço questão de relacionar e de pôr para fora um desabafo. Um desabafo porque durante muito tempo e em muitos episódios de toda a minha trajetória política, eu fui subestimado por conta da minha sexualidade. Não importava o quanto que eu trabalhasse, não importava o quanto que eu tivesse estudado, o quanto eu me dedicava a estudar para ser um político mais preparado. A minha sexualidade passava à frente disso tudo e se tornava a coisa mais importante, né? E na maioria das vezes era mais importante para me desqualificar. Então quando eu faço questão na tribuna de dizer que nunca mais as forças obscuras da política duvidem de um jovem gay da periferia, fruto da escola pública, é porque eu queria mandar uma mensagem. E mandar uma mensagem de que qualquer taboanense pode ser aquilo que ele quiser. Não importa se você é preto, preta, mulher, homem, se a sua orientação sexual é heterossexual, homossexual, bissexual, se você nasceu no Jardim América ou se você nasceu no Jardim Comunitário, todo mundo pode ser aquilo que quiser. Basta sonhar, trabalhar, ter o peito aberto para enfrentar o ódio e o preconceito de todas as origens, e eu acho que a nossa trajetória provou isso. A nossa trajetória de chegar até a Câmara, mesmo que por 3 meses, é simbólico. É simbólico. São 3 meses de mais de 2.000 pessoas que acreditaram em nós. Um menino, filho de uma família humilde, que nasceu e mora na periferia, que é homossexual,
que estudou em escola pública, as pessoas se sentiram representadas nessa figura. E eu me sinto muito honrado em poder representar essas pessoas e darei o máximo de mim para conseguir superar as expectativas delas. Alessandra, você falou que você assumiu como suplente, vai ficar 90 dias, né? E depois disso, Alessandra, você almeja alguma coisa no governo? Você está com um bom trânsito com a Aprígio? A gente já viu que o Júnior e o Mário também, eles foram importantes e são pessoas influentes dentro do governo. Você almeja uma secretaria? Você já conversou isso com o Aprígio? Obrigado aí pela oportunidade de eu poder agradecer algumas pessoas do governo que apostaram na nossa vinda para o governo, para ajudar a governar a cidade, né? Então, meu agradecimento sempre ao Mário de Freitas, secretário de governo, ao Júnior Exten, ao presidente da Câmara, meu amigo Carlinhos do Leme, e claro, ao prefeito Aprígio, que é o grande comandante desse governo, né? A política, ela é muito dinâmica. Eu usei uma metáfora que eu vou compartilhar para quem não pôde ouvir, e até já para entrar um pouco no assunto do por que eu mudei, né? Não estava nesse grupo político, estou vindo para esse grupo político. Eu usei lá na tribuna uma metáfora comparando a política ao futebol. No futebol, você pode ter uma paixão cega por um time. Você pode ficar ensandecido pelo seu time e não abrir mão, não ter diálogo para pensar em mudar de time. Porque quando você perde o jogo, fica só apenas uma frustração do jogador, do torcedor. Agora, quando você fica cego na política, você fica cego por um time político, você acaba contribuindo para aquela dinâmica do quanto pior melhor no outro time. Não estive com Aprígio nas eleições de 2020, mas é muito irresponsável da minha parte torcer para que o governo Aprígio vá mal. Porque quem paga não é o time, quem paga são as pessoas. E quando eu recebo o convite do prefeito Aprígio para compor a base de governo, para mim, chega até mim como um chamado de responsabilidade em ajudar um prefeito que foi eleito legitimamente pela maior parte dos tabuanenses, ajudá-lo a governar. E eu venho para o governo com muita humildade, mas com muita vontade de poder contribuir para que esse governo consiga construir políticas públicas que tragam dignidade, que tornem a cidade cada vez mais humana, acolhedora e desenvolvida. Nós não negociamos espaço no governo. Serão 3 meses. Hoje eu confesso para você que eu estou preocupado em viver até dezembro e conseguir deixar o meu legado de 3 meses na Câmara Municipal. Mas não importa qual seja o caminho, não importa qual seja o convite, se vai ter ou não vai ter convite, eu sou um soldado que pronto para ir ao campo de batalha, para defender os interesses de Taboão da Serra, para contribuir para que a nossa cidade seja uma cidade cada vez mais desenvolvida socialmente, justa socialmente. Então, é isso que me importa. Eu sei aonde eu estiver, terá o melhor de mim para cuidar das pessoas, para cuidar da nossa cidade. Alessandra, falando de política agora, você saiu candidato ao lado do Daniel Bogalho, que foi o candidato da máquina do Fernando, e foi secretário de Cultura durante muito tempo com o Dr. Fernando e trabalhava na Assembleia com a Analice. Como que foi a saída? Porque hoje, pelo que a gente escuta e pelo que a gente vê, é praticamente descartado você voltar para o gabinete da Analista, que é 90 dias, né? A gente percebe isso que você hoje rompeu com os Fernandes. Como que foi a saída? Vocês conversaram? Como que foi? Essa é a trajetória mesmo, né? Em 2017, eu voltei a trabalhar na assessoria da deputada. Em 2018, eu recebo o convite, né? Sou muito grato pela oportunidade
de assumir a Secretaria de Cultura. E, modéstia à parte, nesses 2 anos que eu fiquei à frente da Secretaria de Cultura, nós fizemos uma verdadeira revolução na política pública de cultura da cidade, seja do ponto de vista do número de atendidos, do ponto de vista das atividades. Então, nós demos uma contribuição considerável para o governo do ex-prefeito Fernando Fernandes na pasta da cultura, né? Isso a gente percebe o número de profissionais concursados, enfim, você já, em outras oportunidades já pude falar, a cidade conhece o trabalho que nós deixamos. Tenho muita gratidão pela oportunidade, retribuir essa oportunidade com muito trabalho, com muita dedicação, mas talvez seja até a pergunta que todo mundo gostaria de fazer nesse momento, né? E me sinto muito confortável e confio muito no seu trabalho para poder responder aqui. Se eu pudesse resumir em uma frase, eu resumiria da seguinte forma: eu saí do grupo liderado pelo ex-prefeito Fernando Fernandes, porque eu recebi muitos sinais. Esse ano houveram vários sinais de que não havia mais perspectiva política para o projeto político que eu representava. Além disso, eu me vi num cenário em que eu tinha poucas possibilidades de construir uma alternativa diante de uma dificuldade que estava me posta. Se tornou impossível conviver com as interferências políticas do Fábio Fernandes, filho do ex-prefeito e da deputada. O Fábio demonstrou por diversas vezes, ao longo desse ano, que tinha problemas pontuais comigo. Problemas de várias naturezas, desde interferência no meu trabalho, até situações desrespeitosas, situações assediosas, inclusive. E chegou no momento em que eu percebi que eu não votei no Fábio. Eu respeito a trajetória de todo mundo, mas também gostaria que a minha trajetória fosse respeitada, né? Ele nunca disputou uma eleição. Eu estou na política desde os 13 anos. Já vivi vários momentos e já estive em vários espaços para chegar no ser político que eu sou hoje. E é violento eu admitir me sujeitar a sofrer interferências de alguém que não sabe ouvir, mas que gosta muito de mandar. Alguém que tem dificuldade para aprender, mas acha que é líder de todo mundo posto. E a liderança política não é consolidada dessa forma. A liderança política ela precisa ser conquistada, né? E chega um momento nessa trajetória toda em que eu me vejo sem saída. É impossível disputar com o filho. É impossível querer questionar o posicionamento do filho. Então, ficou inviável. Eu não tinha perspectiva política e tinha um adversário político convivendo comigo todos os dias, dificultando o meu trabalho, me desrespeitando. E esse adversário político não era ninguém menos que o filho das minhas, então, lideranças políticas, né? Você chegou a conversar com a deputada, o doutor Fernando, sobre essa dificuldade de relacionamento com o Fábio? Sim. Mas eu compreendo eles. Eu acho que eu não tenho filho. Você tem um filho. Mas eu imagino o quanto que a gente tenta proteger o nosso filho, né? Então é natural que ele seja protegido. Acho uma pena, porque ele poderia dar outras contribuições se não fosse tão arrogante, se não fosse tão prepotente, se não desqualificasse as pessoas, se não achasse que pelo fato dele ser filho da deputada e do ex-prefeito, ele fosse melhor
que as pessoas, mas a situação estava posta, né? Então todas essas situações estavam contribuindo para uma falta de perspectiva política, era conviver com o adversário que ia te anulando os seus espaços. Quando o convite para compor a base do governo e essa condição que se consolidou aqui para assumir a Câmara, eu tive duas sensações. A primeira, eu não podia fugir da minha responsabilidade. As pessoas votaram naquilo que eu defendi. Não votaram para me ver no grupo político A ou B. Ou para me algemar no grupo político A ou B. Não, elas votaram porque acreditavam nas minhas ideias, nas ideias que a nossa candidatura propôs. Então eu não tinha como abrir mão, não tinha como fugir dessa responsabilidade. E a segunda sensação era a sensação de que havia muita pouca perspectiva política onde eu estava. Havia um claro e nítido movimento de ataque à minha atuação política, liderada exclusivamente pelo Fábio Fernandes. Então foi muito confortável. E foi confortável porque, primeiro, as pessoas conhecem a minha história, né? Eu fui candidato em 2012 pelo PT e nunca escondi que já fui filiado ao PT, que tive uma história política no PT. E naquela eleição de 2012, eu estava com a Aprígio. Em 2016, eu não fui candidato e apoiei o Wagner Eckstein, que fui assessor durante 8 anos na Câmara, que ainda no PT. E o nosso candidato a prefeito em 2016 também foi o Aprígio. Então, não tem um distanciamento. Em 2020, nós estávamos em campos diferentes. Né? Mas isso não existe. Terminou a eleição no dia 29 de novembro. Acabou a divisão. Acabou as eleições, sobram os tabuanenses. E é pelos tabuanenses que eu estou na política. Então, quando chega esse convite, eu vejo a possibilidade de novo me aproximar do prefeito Aprígio, e a gente tem feito de forma muito saudável. O Aprígio tem demonstrado uma capacidade de ouvir fenomenal, né? E também tem liderado muito bem, indicado ideias, intervenções para que a política pública tenha excelência. Eu tenho estado muito animado com o pique do Aprígio. Quem me conhece trabalhando sabe que eu tenho muito pique e gosto de altas jornadas, longas jornadas de trabalho. Eu tenho certeza de que a gente tem muita condição de contribuir para esse governo, contribuir no governo Aprígio, para que o povo tabuanense seja beneficiado. É isso que importa. Eu acho que é esse o horizonte, né? Que as pessoas tenham orgulho de viver em Taboão da Serra. Esse é o compromisso do prefeito Aprígio e é o meu compromisso também. Você está falando do Aprígio, mas você chegou no começo do ano a fazer algumas críticas a ele, até nas redes sociais, né? Foi chamar até de oportunista, chama de oportunista, por ter ido para o governo. Essas críticas ficam no passado, isso daí é uma coisa que mudou para você? Estranho seria se a gente concordasse com todo mundo. As pessoas precisam desconfiar quando a gente concorda com tudo. Nem no PT, nem com o Fernando e nem com o Aprígio eu vou concordar tudo. Essa é a política é feita da divergência. A divergência faz a gente avançar. Eu acho sim, o governo tem 8 meses, o governo tem tudo e será muito maior do que é. Você tem mais 3 anos e meio aí de muito trabalho. Agora, a política ela é feita exatamente da controvérsia. Eu vou divergir quando precisar divergir e vou concordar quando precisar concordar. Agora, quando a gente só concorda, não tem opinião, não tem posicionamento crítico.
Não é verdade? E serei uma voz lá que, a partir da minha perspectiva, irei apontar: Prijo, acho que isso é importante, a Prijo, não concordo com isso, mas sinto que isso será caminhado de forma muito tranquila, porque o prefeito Aprígio tem demonstrado uma grande disposição para dialogar sobre a cidade e para encontrar soluções para a cidade de forma coletiva, através do debate. Eu também não tenho problema de ser convencido, porque é isso, né? A vida é isso, né? Ou você convence ou você é convencido. O que é importante ter é o debate, é a reflexão, é a crítica. Isso faz avançar. Agora, sim, tem alguns veículos de imprensa empolgados que já atribuem a oportunismo, né? Eu fico muito tranquilo, porque eu iria me preocupar se eu não tivesse um posicionamento crítico, se eu não pensasse, se eu não discordasse, né? Se eu só dissesse amém. Eu tenho opinião, quando a gente tem opinião, a gente fica sujeito à crítica também. E aí as pessoas podem falar o que elas pensam também, não tem problema. Alessandro, e o que a população de Taboão da Serra pode esperar de você nesses 90 dias? Eu quero falar com todos os taboanenses, todas as pessoas que acreditaram no nosso projeto. Podem esperar 90 dias de muito trabalho, de longas horas de trabalho. Eu sempre disse que na política, o político que não está disposto a ouvir, ele não representa ninguém além de si mesmo. Então nosso mandato vai ter o compromisso de ouvir as pessoas. Procure o mandato, traga a sua sugestão, traga a sua crítica. O nosso papel é ser o interlocutor entre as pessoas e o governo Aprígio. Pode ter certeza que levarei ao prefeito Aprígio todas as situações para que juntos, a cidade é nossa, não é do prefeito, não é do vereador, a cidade é de todos os taboanenses, para que juntos a gente possa conseguir encontrar soluções para a cidade. É claro que nós teremos uma marca, um compromisso fundamental com a cultura da cidade, né? Para quem me conhece sabe o quanto que eu acredito que cultura é uma ferramenta eficaz para promover cidadania. Então, nossa defesa incansável da política pública de cultura, dos artistas da cidade, mas também dos profissionais da educação, dos profissionais da saúde, para que possam desenvolver uma política pública de saúde e educação de qualidade. A nossa defesa do esporte, em especial, vou aqui mandar o meu abraço para as minhas amigas e irmãs do futsal feminino de Taboão, que é um grande marco, e a importância da gente investir no esporte para mulheres. Enfim, vocês podem contar com um vereador que vai estar disposto a ouvir, a trabalhar, a pensar, a refletir criticamente, para que juntos encontremos soluções para fazer de Taboão uma cidade mais desenvolvida e socialmente justa. Foi o slogan da nossa campanha, e é nesse sentido que a gente vai trabalhando, porque a gente acredita que nós podemos construir mais para Taboão. Alessandro, obrigado pela entrevista. Obrigado, Du. Muito bom. A gente fica por aqui, gente. Obrigado.